rumores interessantíssimos sobre a Arábia Saudita e sobre a IMEC. Lembra da IMEC? Já ouviram falar no corredor econômico entre a Índia, que passa pela Arábia Saudita e vai terminar em Israel, e de Israel vai para a Europa? Pois bem, vamos falar agora sobre o que aconteceu. Isso aqui depende, para que isso aconteça, a gente precisa que exista os acordos de Abraão, né? Se não tiver o acordo de Abraão, será bem mais complicado botar isso aqui em dia. O presidente Trump se reuniu lá no dia 18 de novembro, na Casa Branca, com o Mohammed bin Salman, da Arábia Saudita, e pediu para ele aderir aos acordos de Abraão. Bin Salman afirmou que a opinião pública na Arábia Saudita é anti-Israel após a guerra em Gaza. E ele condicionou a normalização a um caminho irreversível e com prazo definido para a criação de um Estado palestino. A condição dele é que tenha um prazo, uma data. Lembra que no início era só uma promessa? Então não colou, parece que não colou para o lado dele. Ele, na verdade, eu acredito que ele queira que isso aconteça, mas a opinião pública lá não quer. Ou seja, a família real lá, os clãs da Arábia Saudita não concordam com qualquer tipo de normalização com Israel, se não tiver uma data precisa para a criação de um Estado palestino. Fontes afirmam que o Trump ficou desapontado e irritado com o príncipe, apesar de manter um tom diplomático. Só que o que está acontecendo neste exato momento? Olha só, gente. Rumores dizem que a ministra dos transportes viajou secretamente para Abu Dhabi, já não é mais secreto, né, porque saiu na mídia aqui, mas esse era o rumor, secretamente para Abu Dhabi, e que durante o período dessa guerra, secretamente também, durante esses 2 anos de guerra, a linha de trem, essa linha de trem aqui, ó, começou a ser construída entre os Emirados Árabes, chegando até mesmo a Jordânia. Essa linha de trem, que já existe em parte, começou a ser construída em segredo durante os 2 anos de guerra. E agora essa ministra dos transportes foi até Abu Dhabi para acertar o que precisa ser acertado ainda sobre esse acordo e essa rota econômica que vai existir. Provavelmente o príncipe disse que não vai normalizar nada com Israel, mas provavelmente deve permitir que essa rota passe pela Arábia Saudita, porque é interesse dele também que isso aconteça. Lembrando que os aviões de Israel antes não voavam sobre a Arábia Saudita, e hoje é permitido que os aviões, quando vai para Abu Dhabi, Dubai, esses países do Golfo, a gente passa pela Arábia Saudita. Bem antes dessa guerra, não era permitido que os aviões civis israelenses sobrevoassem a Arábia Saudita. Isso já é permitido há algum tempo, sem mesmo ter entrado nos acordos de Abraão. Isso quer dizer que a mesma coisa deve acontecer com essa rota econômica. Deve acontecer não, já está acontecendo, porque já começaram a obra. Então, silenciosamente, né, sem o barulho da imprensa, eles começaram a construir a rota econômica. Ou seja, normalizando ou não normalizando, isso está saindo do papel. O Hamas vem ampliando, olha essa notícia aí, vamos lá para o Líbano, vem ampliando a sua cooperação com o Hezbollah, fortalecendo presença militar no território libanês. Os ratos estão saindo de Israel, estão indo para o Líbano e para a Síria. Já vou falar aqui quem está indo para a Síria também. Não é do Hamas, é da Jihad Islâmica, com o apoio de Jolani. Olha só, o Egito expressou preocupação ao Líbano e enviou uma mensagem. O ministro das Relações Exteriores do Egito alertou que o país está passando por uma fase crítica e está diante de sua última oportunidade para evitar deterioração interna ou escalada militar devastadora no Líbano. Isso deve acontecer. Vou lembrar vocês aqui uma coisa. O Papa deve estar chegando lá no Líbano esses dias. No dia 2 ele deve estar saindo do Líbano. O prazo americano para que o Hezbollah seja desarmado termina até o final do ano. Antes falaram que isso terminaria no final desse mês, mas por conta da chegada do Papa, parece que esse prazo foi transferido para o final do ano. Então, no final do ano de 2025, termina o prazo do exército libanês ter que desarmar o Hezbollah. E eles já falaram que isso não vai acontecer, o Hezbollah falou que isso não vai acontecer, o exército libanês próprio disse que não tem condições de fazer isso, então a gente vai ver se uma escalada no norte é inevitável. Enquanto a gente fala de escalada no norte, a gente tem relatos de grande atividade, já o 2º dia consecutivo de caças, segundo relatos, israelenses sobrevoando a fronteira entre o Irã e o Iraque. Neste exato momento, acabou de sair um relato de lá daquela região que caças israelenses, segundo o que eles dizem, eu não sei como que eles sabem que é israelense, a altitude que ele voa, mas caças estão sobrevoando ali a fronteira entre o Iraque e o Irã. O Irã também teme uma resposta israelense a qualquer momento. Israel talvez ataque o Irã a qualquer momento, e pode ser que sim que aconteça, né? Porque o Irã já jogou tudo para baixo, já disse que não vai negociar, não quer mais negociar com ninguém, já pediu para a Arábia Saudita tentar negociar com o Trump uma forma de chegar a um acordo, mas eles não querem negociar diretamente com os Estados Unidos e negam, ou seja, não querem parar de enriquecer urânio. Então a gente deve também estar vendo uma escalada naquela região em algum momento
nos próximos meses. No complexo de Fordo, 5 meses após os ataques direcionados às instalações nucleares iranianas, novas imagens de satélite mostram que o complexo subterrâneo de Fordo segue paralisado. Nenhuma atividade visível de enriquecimento de urânio. Túneis permanecem bloqueados depois que foram destruídos. Áreas subterrâneas apresentam danos extensos. Danos causados por bombas GBU-57 penetraram o sistema de ventilação. Especula-se que o regime iraniano abandonou temporariamente a instalação. Pelo menos essa instalação. Mas tem outras instalações que estão em pleno funcionamento e por lá eles devem sim estar construindo alguma coisa naquela região. O Mossad frustrou uma operação da Força Quds iraniana contra alvos israelenses na África. Força Quds, Quds é Jerusalém, tá? Força de Jerusalém. Em árabe é Quds, El Quds, Jerusalém. Eles frustraram um ataque dessa força especial iraniana contra alvos israelenses na África. Vários agentes locais foram recrutados pelo Irã. Os alvos previstos, Embaixada de Israel no Senegal, representantes israelenses em Uganda. A operação foi coordenada por cidadãos do Paquistão e Bangladesh que residiram no Irã. O Irã continua, lembrando que o Hamas também está tentando atingir alvos, não só israelenses, como alvos judaicos, comunidades judaicas ao redor do mundo. Então, atenção, fiquem alerta, né? Porque o Brasil é tranquilo, não vai acontecer nada aqui. Eu teria muito cuidado em relação a isso aí no Brasil também, até mesmo por conta do Hezbollah que está presente aí juntamente com o narcoterrorismo lá na região. Tem um vídeo falando sobre isso aqui no canal para quem tem interesse sobre esse assunto. Na Síria, a Jihad Islâmica Palestina está expandindo sua presença militar na Síria. Para quem não sabe quem é a Jihad Islâmica Palestina, é um outro grupo concorrente, né, ou amigo do Hamas, na verdade, que existe tanto na faixa de Gaza quanto na Judéia e Samária. Chama-se Jihad Islâmica. E eles foram e se expandiram para a Síria, especialmente nos campos palestinos próximos de Damasco. Até onde a gente sabe, os Estados Unidos bloqueou o exército israelense de atacar alvos na Síria, por enquanto. Então eles estão aproveitando esse embalo de não eliminação lá na Síria, estão se fortalecendo naquela região. O governo sírio autorizou formalmente a cooperação e nomeou um enviado dedicado à comunicação com a Jihad Islâmica. A Síria continua sendo usada como base estratégica, em parte porque os Estados Unidos bloquearam ataques israelenses direto em território sírio. A intenção operacional é abrir mais uma frente contra Israel. Lembrando que a gente tem palestinos também no Líbano, no sul do Líbano, a gente também agora tem palestino também na Síria, fortalecendo outras frentes de combate futuras contra Israel. Nesse momento estão apenas fundando, criando, treinando e se preparando para um dia a tentarem atacar na fronteira síria ou na fronteira do próprio Líbano. Meus amigos, essas são as notícias de agora. Tudo pode mudar a qualquer momento, então fiquem ligados nas notícias que saem daqui de Israel, porque realmente tudo pode mudar a qualquer momento. Aí do lado de vocês também, na Venezuela, os rumores aqui em Israel de que isso vai acontecer em poucos dias, um ataque americano à Venezuela. E é isso que se fala aqui em Israel, se fala bastante sobre isso. Eu fiz um vídeo só falando sobre esse assunto, a ligação da Venezuela, do narcoterrorismo, do narcotráfico com o Hezbollah, com o Irã. Vale muito a pena assistir, é só áudio, tá? Só para escutar, colocar e escutar e entender exatamente a ligação da Venezuela e qual o motivo dos Estados Unidos estarem lutando contra o narcoterrorismo e o narcotráfico. É muito importante a gente entender todo esse cenário para tentar montar esse quebra-cabeça geopolítico, que não é só o geopolítico que se estuda nas universidades, tá? Não é só país com país, diplomacia, tem muito maior do que tudo isso. Um abraço a todos os amigos de Israel e até a próxima live.